Muito bem! Se você está assistindo esse vídeo, isso aqui é uma reprise, tá? Da segunda aula do Desafio 2 de 21, que é a aula Como se sentir mais segura e aumentar o seu senso de merecimento. Como se sentir mais segura e aumentar o seu senso de merecimento. Então, ó, o povo vai chegar aqui, você só espera um pouquinho, tá? Enquanto eu vou conversando com o povo para que nós possamos começar. Se quiser, você pode adiantar um pouquinho se você estiver assistindo a reprise, tá? Muito bem! Sejam muito bem-vindas! Para nossa live número 2 de 21. Como se sentir mais segura e aumentar o seu senso de merecimento. Como se sentir mais segura e aumentar o seu senso de merecimento. Eita! Você tá bem? Vocês estão bem? Quem tava aqui ontem, na live 1 de 21, digita assim pra mim, ó. Que tava, eu estava, Ilvan, tá bom? Quem tá chegando aqui pela primeira vez, digita assim, Ilvan, pela primeira vez. Vamos lá, deixa eu botar aqui, ó. Como aumentar, como se sentir mais segura e aumentar o seu senso de merecimento. Como se sentir mais seguro e aumentar o seu senso de merecimento, tá? Essa live aqui é de utilidade pública. Utilidade pública. Certo? Bom, se você está chegando, nós estamos no desafio de 21 dias para que o amor dê certo, tá? Ontem nós enfrentamos um tema muito importante. Ontem nós falamos sobre por que sou indisponível para o amor. Né? E a gente fez um estudo de caso belíssimo, tá? Uma questão profunda, belíssima, um desafio incrível quando o assunto era relação de casal, que foi de uma das minhas alunas, né? Então, foi um estudo que a gente falou sobre a dinâmica que ela estabeleceu com a mãe, né? Tipo, a mãe dizia que ela tinha dedo podre e tal. Enfim, foi muito bacana. A live tá no feed. Se você não assistiu, é importante você ir lá e assistir. A gente vai construir um movimento aqui muito profundo e assim, olha, vão ser peças de um quebra-cabeça que a gente pouco a pouco vai colocar e a minha expectativa é que ao final você tenha acesso ao quebra-cabeça como um todo, tá? Ao quebra-cabeça como um todo, que você tenha de verdade acesso a um mapa que você possa utilizar para de verdade poder entender o que você precisa fazer para poder resgatar os teus relacionamentos. Tá? Lembrando que resgate dos relacionamentos aqui significa resgatar a vida. Não é você resgatar somente uma relação amorosa. É por meio dos relacionamentos, é através dos relacionamentos que nós somos felizes. Né? Ninguém te faz feliz. Mas através dos relacionamentos nós construímos felicidade. Faz sentido isso? Então sejam muito bem-vindas, tá? Essa é a live 2 de 21. A live 2 de 21. Eu vou até colocar aqui, ó, para que a gente possa entender o nosso crescimento aqui 2 de 21, né? Como se sentir mais segura e aumentar o seu senso de merecimento. Vamos botar assim, porque aí o povo vai chegando e vai entendendo que isso aqui não é só o começo, tá? Beleza? Vocês estão bem nesse domingão? Vamos lá. Olha só. Hoje eu vou trazer um caso aqui e eu quero ler esse caso com atenção. Eu preciso ser sincero com vocês. É a primeira vez que eu faço dessa forma, então tem algumas questões ainda que eu estou me acostumando. Mas eu acho que está sendo rica, não tá não? Diz aí pra mim se vocês estão gostando, né? Eu disse pra você que nessa primeira semana a gente vai ler os casos das minhas alunas e que na semana que vem nós vamos pegar os casos de vocês que ainda não fazem parte da comunidade. Então, as pessoas que não fazem parte da comunidade se dirijam até o meu inbox depois dessa live e escrevam em uma tela de celular qual o teu maior desafio quando o assunto é relacionamento de casal. E a tua questão pode ser selecionada para fazer uma live. Né? E eu disse pra você que eu ia começar com as questões das minhas alunas, né? Então vamos lá, ó. Qual é a questão de hoje, né? Que ajuda a gente a enfrentar
esse tema de se sentir segura, de aumentar o senso de merecimento. Olha só. Tenho 42 anos e nunca namorei. Hoje a gente já chegou com os 2 pés na caixa dos peitos, né? Tenho 42 anos e nunca namorei. Olha só, a conversa flui, a atração também, mas não passa disso. É como se existisse um bloqueio, Aí vem um vazio, um sentimento de não merecimento e de rejeição, e com isso a autoestima, que é bom, vai lá para baixo. É como se existisse um bloqueio, vem um sentimento de vazio, baixa autoestima, sentimento de rejeição e, a minha autoestima vai lá para baixo. Não sei se isso é importante, ela continua, mas não penso em ter filhos. Isso aqui é muito importante, não pensar em ter filhos. Sempre tive esse sentimento. O pior é que quando a gente não tem ninguém, aceita migalha, sei disso. Mas tá na hora de acabar, acabo me apegando fácil. Tá na hora de acabar, ela diz no final assim, eu acabo me apegando fácil. Olha, eu não fiz isso com o primeiro estudo de caso, mas eu quero fazer isso com esse primeiro, com esse segundo aqui, olha. Vamos dar um nome para isso aqui? O que é que vocês acham de a gente dar um nome dessa pessoa aqui, Juliana? Hoje nós vamos falar de Juliana, tá? Para que a gente possa... isso aqui é um pseudônimo, por óbvio, né? É um nome falso, né? Então, vamos falar de Juliana hoje. Hoje, essa questão aqui, tenho 42 anos e nunca namorei. Hoje nós vamos falar de Juliana, é sobre Juliana, tá bom? Que nós estamos falando. Ok? Digam aí pra mim se tá ok. Marlene tá dizendo assim, o Van tem anotado todas as lives. Infelizmente, a live de ontem não consegui visualizar o conteúdo no Telegram. Já tá lá no Telegram. Deixa eu mostrar aqui, Deixa eu aproveitar e deixa eu mostrar aqui, meu canal do Telegram. Que vocês precisam tá certo? Antes de a gente começar. Olha só. Eu renomeei o meu canal do Telegram para que o amor dê certo. E aí presta atenção nisso aqui, olha. Para que o amor dê certo, aqui, Quando você for no link da biografia, tá? Você vai entrar nesse canal aqui, para que o amor dê certo. A foto dele tá assim, A foto dele tá aqui assim, É uma foto minha de Paulinho e de Arthur, Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Não dá pra abrir aqui, mas é uma foto minha de Paulinho e de Arthur, E aqui no canal do Telegram, você já tem acesso tanto à live 0, que foi a live de introdução, como também a live 1. E não é só isso, você tem acesso tanto à gravação da live, como também ao PDF da live. Só quem tá no meu canal do Telegram tem acesso a isso, Live e PDF. Tá vendo? Só quem tá no meu canal do Telegram tem acesso a isso. Então você, quando acabar a live, se você não tá ainda, você tem que ir, tá? No meu canal do Telegram. O link tá na biografia, você vai lá. Aí você vai se cadastrar no evento e vai entrar no meu canal do Telegram. O único caminho para você poder entrar no meu canal do Telegram é por meio do cadastro, tá? Então você vai se cadastrar e aí você vai entrar no meu canal do Telegram. Certo? Isso é muito importante. Por quê? Porque além da gravação da aula, você vai ter acesso aos materiais em PDF. Tá certo? Beleza? Sim, Sandra, eu tô experimentando. Apareceu para mim, live compartilhada, e tinha o seu nome e o nome de Augusto. Eu meti lá. Então os seguidores de vocês devem estar vendo isso aí também. Vamos lá. Então hoje nós vamos tratar Juliana, tá? O caso de Juliana, tá certo? O caso de Juliana. O que é que eu quero pedir para você antes de a gente começar? Dedo nervoso nesse coração. Pega essa live e compartilha com mais uma pessoa para que a gente possa estar aqui com mais pessoas, tá certo? Vamos lá. De você, Juliana. Vamos lá. Tenho 42 anos e nunca namorei. Essa é a primeira coisa que eu quero colocar. Normalmente, quando você tem uma dinâmica em que a pessoa passa pelos 30, que chega até os 40 e não consegue se enraizar em uma relação, é porque o lugar ao teu lado não está vazio. O que é que significa isso? Pergunta aí pra mim. Tenho 42 anos e nunca namorei. O que é que significa isso? Ela não tem uma permissão, isso aqui é uma dinâmica inconsciente, ela não tem uma permissão para poder
ir e constituir uma nova família. Normalmente, quando isso acontece, é porque inconscientemente essa pessoa está presa à família de origem. Qual é a família de origem dela? O pai e a mãe. Existe uma prisão, essa prisão é inconsciente, de tal forma que quando essa pessoa tenta ir para o mundo para viver uma dinâmica de relacionamento de casal, constituir família, quando essa pessoa tenta ir para o mundo, ela se sente culpada. E isso aqui é uma dinâmica totalmente inconsciente, tá? E isso aqui é o que pode estar acontecendo com a nossa menina aqui, Juliana, tá bom? Minha aluna, que eu estou tratando com esse pseudônimo, né? Pergunta-se para mim, Ilvan, o que leva uma pessoa a ter culpa, tá? E, portanto, não conseguir viver o teu relacionamento de casal por inteiro. Existe um sem número de dinâmicas que pode levar uma pessoa a ter culpa e não conseguir viver o teu relacionamento de casal por inteiro. Por exemplo, uma dinâmica que pode levar essa pessoa a ter culpa. Quando os pais, por exemplo, desde criança, dizem que a única razão de estarem juntos é o filho, é a filha. O que é que acontece? Esse filho, aqui ó, aqui tem o pai, aqui tem a mãe, e esse filho que fica no meio, essa filha que fica no meio, ela se sente como se fosse uma cola. De tal forma que é inconsciente, ela sente que se ela sair, então, o que acontece é que esse relacionamento deixa de existir. Então, sair significa, de alguma forma, acabar com o relacionamento que veio antes, acabar com a tua família de origem. Então a pessoa não dá conta, é inconsciente. Então a pessoa não consegue ir para o mundo e arranjar um relacionamento. E aí você vai me perguntar, mas por quê? Presta atenção. Olhe para mim e preste atenção, porque isso aqui é uma dinâmica natural da vida. Quando você entra num relacionamento de casal com a intenção de constituir família, faz sentido para você que necessariamente você vai ter que dar menos atenção à tua família de origem? Imagine, você tem filhos para criar, você tem uma nova casa para dar conta, trabalho, carreira, e aí você tem que dar conta dos problemas do teu pai e da tua mãe. Você percebe que é um movimento natural quando você vai constituir família, você de alguma forma seccionar esse vínculo? Sabe? De uma vez por todas, cortar o cordão umbilical de uma vez por todas? De tal forma que quando você não corta esse cordão umbilical de uma vez por todas, aí você tem um fenômeno da sogra que interfere no relacionamento, que vai para tua casa, faz o que quer e o teu marido não consegue dar um basta porque aquele homem ainda está vinculado à mãe. O lugar ao lado daquele homem está ocupado pela mãe. Entende? Ou a mesma dinâmica que acontece muitas vezes com você, tá? Que sua mãe vai para tua casa, faz o que quer e você não consegue dar um basta na tua mãe porque o teu cordão umbilical ainda está ali estabelecido com tua mãe. E o lugar ao teu lado está sendo ocupado pela tua mãe. Então, ó, eu não vou falar aqui coisas que você gosta de ouvir, mas isso é realidade, tá? Quando você se casa, quando você constitui família, esse é um movimento de você deixar a tua família de origem. Isso faz parte de um processo natural da vida, você deixa a tua família de origem. Inclusive, a gente precisa compreender isso aqui de uma forma muito importante. Sabe quando é que um homem, ele se transforma em um homem adulto? Sabe quando é que uma mulher se transforma em uma mulher adulta? Quando ela pega uma dinamite, joga para trás e implode a ponte. A ponte que conecta ela à tua família de origem. Sabe por quê? Porque você só vira adulto de verdade quando você entende que você tem que fazer por você. Você só vira adulto de verdade quando você olha para a tua vida e você diz assim, olha para um lado, olha para o outro e diz assim, se eu não der conta, ninguém vai dar. Eu tenho que dar conta de mim. Entende? Eu tenho que dar conta de mim. É por isso que muitas pessoas vão dizer que os pais aniquilam os filhos quando tentam resolver os problemas dos filhos. Você vê um bocado de homem marmanjo, tá? Que vai se casar e papai e mamãe dão uma casa. Porque vai para a faculdade e papai e mamãe dão um carro. Porque vai fazer isso e papai e mamãe dão alguma coisa. Os pais, tentando resolver o problema dos filhos, aniquilam esse filho. Por quê? Porque estabelece uma relação de dependência onde este homem, que no fundo é uma criança, tem que olhar o tempo inteiro para trás porque ele não se garante, ele não dá conta de tomar conta da própria vida. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, ó, presta atenção. Quando é que você vira homem, quando é que você vira mulher? Quando é que você vira homem e quando é que você vira mulher? Você vira homem e você vira mulher quando você secciona o vínculo com a tua família de origem. Quando você sai dessa família definitivamente.
Em definitivo, isso não significa que deixa de existir amor. Não, existe amor. Porque você tem um lugar no teu coração para teu pai e para tua mãe. E se eles precisarem, você vai honrar. Se eles precisarem verdadeiramente, você estará ali para o que der e vier. Mas você não está ali porque você precisa. Amor é escolha. Você ama verdadeiramente alguém quando você escolhe estar ao lado de alguém. Você não ama uma pessoa quando você precisa estar ao lado dela. Quando você precisa estar ao lado dela, você é dependente. Vocês entendem o que eu estou dizendo, a diferença? E o que tem aí por aí é muito filho dizendo que ama o pai e a mãe, mas no fundo é dependente, é emocional. Existe uma relação de codependência. Então presta atenção aqui, ó. 42 anos e nunca namorei. Por que isso está acontecendo? Porque o lugar ao teu lado não está vazio. Porque o lugar ao teu lado não está vazio. Existem dinâmicas inconscientes que estão lhe puxando para trás. Quando você pensa em estar em um relacionamento, você sente culpa. Eu citei um exemplo. Quando muitas vezes o filho, ele é a cola. Ele termina sendo a cola, porque o casal declara para o filho que só está junto por causa do filho. Só está junto por causa da filha. Mas existe uma outra condição também. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Na verdade, existem milhares, mas eu vou citar algumas para vocês entenderem. Eu vou citar um exemplo aqui de uma menina, tá? Da nossa comunidade, que nós fizemos a correção desse processo por meio de uma linha do tempo dentro da comunidade. E eu quero que você preste muita atenção, tá? O nome dessa menina é Amanda, tá? Amanda. Olha o que aconteceu com a Amanda. Quando a Amanda tinha por volta de mais ou menos 6 a 7 anos, o que aconteceu foi que o pai e a mãe dela se envolveram em um acidente de carro. Presta atenção nisso aqui. O pai e a mãe dela se envolveram em um acidente de carro. Desse acidente de carro, o pai se foi. E ficou somente a mãe. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Desse acidente de carro, o pai se foi e ficou somente a mãe. Estão ouvindo o que aconteceu, né? Quando essa menina teve contato com a mãe pela primeira vez, que o pai se foi, ela não teve a oportunidade de viver o luto. E o que ela disse para a mãe foi o seguinte, eu quero que vocês gravem isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Ela disse assim, olha, mãe, a partir de hoje, eu cuido da senhora. Vocês estão ouvindo? Mãe, a partir de hoje, eu cuido da senhora. Presta atenção, quem é que cuidava antes da mãe? O pai. Ela virou e disse, mãe, a partir de hoje, eu cuido da senhora. E essa dinâmica aconteceu durante toda a vida. Ela foi crescendo, ela entrou na puberdade, ela entrou na adolescência. E o que é que ficou reverberando na cabeça dela? Mãe, eu cuido, a partir de hoje, eu cuido da senhora. A pergunta que fica é, diante de uma dinâmica como essa, que por óbvio tem muita dor e muito sofrimento, e por óbvio existe muito amor, o lugar ao lado dessa menina está vazio? Essa menina está livre, essa Amanda aqui está livre para poder viver uma relação de casal? Respondam para mim, sim ou não? Se ela tem que cuidar da mãe, se ela assumiu a responsabilidade inconscientemente de cuidar da mãe, de estar ao lado da mãe, essa menina está livre para poder viver uma relação de casal? Sim ou não? Respondam aí para mim. Por óbvio, vocês vão dizer não. E ela não está livre, de fato, de tal forma que, se ela tenta fazer um movimento para buscar uma relação de casal, ela sente culpa, porque no fundo, a dinâmica inconsciente que está organizando a vida dela diz assim para ela, você está abandonando sua mãe. Você está abandonando a sua mãe. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Você está abandonando sua mãe. Então, ó, toda vez que alguém diz assim, eu tenho 42 anos, eu tenho 50, eu tenho 33 e eu não consigo mergulhar por inteiro em um relacionamento, há que se questionar, o lugar ao teu lado está vazio? E normalmente quando você vai ver as relações familiares, você percebe que muitas vezes, tá bom? O lugar não está vazio. O lugar ao lado dessa pessoa não está vazio. E isso é o que pode estar acontecendo com Juliana. Juliana aqui, ó, tenho 42 anos, nunca namorei, a conversa flui, a atração também, mas não passa disso. É como se existisse um bloqueio. De onde é que vem esse bloqueio? De dinâmicas inconscientes,
tá bom? De dinâmicas inconscientes. Como é que você testa se isso está acontecendo com você? Imagine você indo e vivendo por inteiro uma relação de casal. Imagine como é que você se sente quando você para de olhar para trás. Para de olhar para trás. E você começa a olhar para o futuro. E simplesmente começa a fazer as escolhas da tua vida com base na tua própria régua. Começa a viver a sua vida com base nos teus próprios termos. Qual é a quantidade de pessoa que você conhece que não vive a vida nos teus próprios termos? Quantas pessoas você conhece que até hoje, para fazer alguma coisa, precisa consultar o pai e a mãe? Vamos colocar assim, quantos homens você conhece que estão literalmente vivendo na barra da saia da mãe? Hã? Quantos homens você conhece que estão vivendo na barra da saia da mãe? Hã? E que vão apresentar a namorada e a mãe precisa aprovar. A mãe precisa aprovar? O que é isso? De onde é que vem isso? Hã? Vou apresentar meu namorado, vou apresentar a pessoa e o pai precisa aprovar? De onde é que vem isso? Como assim? Aprovar o quê? Você está fazendo o quê? Você é o quê? Observe se isso não é uma dinâmica infantil. Então, vou aqui e aí eu vou fazer alguma coisa, depois eu vou voltar para casa e vou dizer, mamãe, você aprova? Papai, você aprova? Só que eu estou falando de homens. E quantas mulheres vocês estão vivendo, percebem que estão vivendo essa dinâmica? Hã? Que é uma outra forma de o lugar ao teu lado não estar vazio, que é quando você não cresceu, é quando você ainda é a criança. É a filhinha do papai, é o filhinho da mamãe. Então, existem muitas formas de o lugar ao teu lado não estar vazio. Entende? E qual é o caminho para que você possa corrigir isso? Olha, no caso de Sandro, no caso de Amanda aqui, tá? Que foi a pessoa com quem eu falei aqui da comunidade. O que foi que nós fizemos? Nós, por meio de uma linha do tempo, nós conseguimos corrigir isso aqui. Fazer ela entender que não cabia a ela, presta atenção, não cabia a ela ocupar aquela posição. Fazer ela compreender que ela era menor do que o pai dela. Ela era menor do que a mãe dela. E que não cabia a ela cuidar da mãe. Que no fundo, era ao contrário. Que cabia a ela viver o luto. Presta atenção nisso aqui. Viver o luto de ter perdido o pai em um acidente trágico. Viver o luto. Luto, por exemplo, que ela não tinha vivido. Ela tinha perdido o pai em um acidente trágico e ela não tinha vivido o luto. O luto de ter perdido o pai. Por quê? Porque no momento em que ela perdeu o pai, ela automaticamente passou a ocupar o lugar desse pai e cuidar da mãe. E ela não teve a oportunidade de viver o luto. De se permitir sentir de verdade, o que representou a ausência do pai na vida dela. Vocês entendem o que eu estou dizendo? O que representou, como foi que foi crescer sem pai, como foi que foi para ela ter vivido uma situação como essa, de ter perdido o pai em um acidente. Ela não pode viver isso, ela não pode tomar o aprendizado disso da ausência do pai, porque automaticamente ela ocupou o lugar do pai e passou a cuidar da mãe. Então qual foi o caminho? Por meio de uma linha do tempo, conseguir fazer ela se conectar ao real problema, que foi a ausência do pai. Retirar ela dessa posição que ela estava ocupando, que era de cuidar da mãe. E perceber que você é filho e não cabe aos filhos cuidarem dos pais. É ao contrário, os pais é que têm que cuidar dos filhos. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Faz sentido o que eu estou dizendo? Mas como é que você faz isso? Você só consegue fazer isso corrigindo isso através de uma experiência de forte impacto emocional, de uma terapia regressiva. Então foi isso que nós fizemos aqui com Amanda. E Juliana, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Investiga. Se você sente culpa, tá? Tenho 42 anos e nunca namorei. A conversa flui, a atração também, mas não passo disso.
É como se existisse um bloqueio. Se você sente culpa, eu quero que todas vocês façam a experiência aí, ó. Se você sente culpa quando você se imagina indo para um relacionamento e vivendo a tua vida, é como se você estivesse fazendo algo errado. Alguém sente isso aqui? É como se estivesse fazendo algo errado? Porque você está deixando para trás quem você não deveria deixar? Se você sente isso, em alguma medida, é porque existem dinâmicas inconscientes que estão lhe drenando e lhe impedindo de viver a tua relação por inteiro. O nome disso é culpa. Culpa é o sentimento que, por natureza, nos conecta ao passado. Quem está vivendo com a mente no passado não consegue, no presente, construir uma vida magnífica. Entende? Quem está com a mente no passado não consegue construir uma vida magnífica. Vocês entendem? Quem está com a mente no passado não consegue viver os seus relacionamentos por inteiro. Tá bom? Então, ó, qual o caminho aqui? A gente precisa investigar isso. Você está dentro da comunidade, nós vamos fazer esse movimento aí de compreender o lugar de quem você está ocupando. E se você está, na sua dinâmica familiar, ocupando o lugar de filha. E se você não tiver, nós vamos corrigir isso por meio de uma regressão. Essa é a primeira coisa, tá bom? Essa é a primeira coisa. Tá? Como nós fizemos com a Amanda. Vamos fazer com você, tá bom? Ok. Aí, olha a segunda coisa aqui que eu quero colocar, ó. Ela coloca assim, ó. Aí vem um vazio, um sentimento de não merecimento, um sentimento de rejeição. Com isso, a autoestima que é bom vai lá para baixo. Um vazio, um sentimento de não merecimento, de rejeição. Aí, a autoestima que é bom vai lá para baixo. A autoestima que é bom vai lá para baixo. Tá certo? Por que isso está acontecendo? Provavelmente porque ela está fraturada. Uma parte dela quer fazer o movimento, tá? De viver a vida dela, e a outra parte dela não permite esse movimento. Não permite esse movimento. Não permite que ela mergulhe nas relações. E se não permitir que ela mergulhe nas relações, faz com que ela fique fraturada, dividida. Uma parte dela quer, a outra parte dela não quer. Uma parte dela diz vamos, a outra parte faz ela sentir culpa. A outra parte dela diz assim, mas você está perdendo a vida. A outra parte diz, mas se você for viver a vida, você sente culpa. E essa dinâmica faz com que ela paralise. Essa dinâmica faz com que ela paralise. Certo? E aí, o que acontece? Presta atenção, porque isso aqui é muito importante. Observe como os nossos padrões fazem com que a gente reitere. Observe como os nossos padrões fazem com que a gente, de alguma forma, construa no mundo aquilo que a gente tem medo de viver. Observe o que acontece com a rejeição. Faz sentido que se você não está disponível, quando aparece alguém, essa pessoa não consegue se conectar com você? E a tendência dessa pessoa é não ficar? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Faz sentido isso? Ó? Eu não estou disponível, que foi a primeira coisa que eu coloquei. Por quê? O lugar ao meu lado não está vazio. Eu não estou disponível. Quando aparece uma outra pessoa, a tendência dessa pessoa é não ficar. A tendência dessa pessoa é não ficar. Vocês se lembram da dinâmica que eu falei na live 1, na live 0, em que eu disse, olha, a menina, quando não tem o pai muito bem internalizado, não tem um lugar para o pai no coração, busca o pai que não teve, tá? Na grande maioria das vezes, quando essa dinâmica está acontecendo, ao lado da menina tem um pai, tá? E por isso é muito difícil de entrar um outro homem. O menino, quando ele não tem internalizado muito bem no coração a mãe que ele teve, ele busca nos relacionamentos a mãe que ele não teve, normalmente brigando, seja lá como for, ao lado desse menino tem a mãe. Então, se você não está disponível, o que acontece? As pessoas chegam na tua vida e vão embora. Aí você vai me dizer assim, mas Ilvan, pera aí, Ilvan, mas eu quero. Presta atenção, mas eu quero, Ilvan, mas você não está disponível. Isso não tem a ver com você querer. Isso tem a ver com você estar disponível para o amor. Você entende o que eu estou dizendo? Aberto para o amor. Você não está. Por quê? Porque você está preso, ocupando lugares, tá bom? Na tua família,
que não eram para você ocupar. Você não consegue seguir, você está preso, você está olhando para trás. Então, quando chega uma pessoa, aquela pessoa não consegue se conectar com você. Então, o que acontece? Essa pessoa tende a sair da relação. Essa pessoa tende a não ficar na relação. Ela não consegue, ela não dá conta. Por quê? Porque você não está aberta, você não está disponível. Pô, Ivan, isso que você está falando é muito duro. Porque eu acredito que eu estou disponível. E eu vou lhe dizer uma coisa muito importante. Se você está ocupando o lugar do teu pai no teu relacionamento, se você está ocupando o lugar da tua mãe no teu relacionamento, se você não consegue olhar para o futuro sem ficar olhando para trás, você não está disponível. E essa indisposição para o amor, essa indisponibilidade para o amor, faz com que as pessoas que chegam até você não fiquem. Isso pode acontecer, presta atenção, porque você está presa a relações familiares, mas isso pode acontecer também porque você está presa a relacionamentos anteriores. Entende? Você está literalmente presa a relacionamentos anteriores. E como você está vivendo a dinâmica de estar presa a relacionamentos anteriores, o que acontece é que o lugar ao teu lado nunca está vazio. Você está sempre vivendo na tua cabecinha dinâmicas anteriores. Você está sempre vivendo na tua cabecinha processos que aconteceram no passado. De tal forma que você pode até dizer assim, eu quero, mas você não consegue, não dá conta. Você entende o que eu estou dizendo? Entende mesmo o que eu estou dizendo? Tá? E como é que a gente vive esses processos lá atrás e não consegue dar conta de viver coisas diferentes no futuro? Aqui a gente vai começar a entrar num ponto da live muito importante. E eu quero que você preste atenção nisso aqui, tá? Como é que foi a relação de casal do teu pai e da tua mãe? Escrevam aí pra mim. Foi uma relação perfeita? Foi uma relação onde tinha muitas brigas? Foi uma relação onde tinha... Ou foi uma relação onde tinha muita traição? Foi uma relação... Como é que era essa relação de casal do teu pai e tua mãe? Como é que era? Eu vou colocar aqui. Como é que foram as tuas relações amorosas depois disso, até chegar ao presente? Aí, ó, Marlene tá colocando submissão. Brigas até hoje. Aí Eli tá colocando que era ruim, era machista. Botem aí que eu quero levar. Muito ciúme, briga. Sem carinho e discussão. Péssima. Quando você coloca assim, péssima, eu acho que tem muita coisa aí, né? Eu recordo da minha mãe como empregada, muito desequilíbrio, confusão, ciúme, brigas. Muito bem, brigas. Muitas cobranças. Ok. Posso perguntar uma coisa pra você que tá aqui respondendo pra mim, sem carinho? Observe aqui o que vai acontecer e eu quero que vocês prestem muita atenção na dinâmica. O que é que você tem mais medo de viver nas tuas relações de casal? O que é que você tem mais medo de viver? Aí eu abandono, rejeição, meu pai traiu minha mãe, ainda agrediu ela, e eu sabia que isso ia acontecer e não consegui impedir, e não cabia você impedir, depois a gente vai conversar sobre isso. Minha mãe servia ao meu pai... Minha mãe como empregada conservadora. Agora responda pra mim, todo mundo. Qual o maior medo que vocês têm nas relações de casal? Eu desafio vocês a me dizer isso. Eu vou colocar assim, ó, como 2 e 2 são 4, você tem medo de viver a mesma dinâmica que teu pai e tua mãe. Sim ou não? Ilvan, eu tenho medo de viver na minha relação de casal a mesma dinâmica que meu pai e minha mãe. Respondam aí pra mim, sim ou não? É ou não é? É ou não é? Sim ou não? Só coloquem sim ou não aí. E vocês estão colocando os medos, né? Verdade, etc. Presta atenção nisso aqui que eu vou dizer pra você, tá? Presta atenção nisso aqui que eu vou dizer pra você. E aqui eu vou pegar isso aqui que a nossa querida aluna Juliana, que não é Juliana o nome, mas eu tô chamando de Juliana, tá dizendo. Aí vem um vazio, um sentimento de não merecimento, de rejeição, com isso a autoestima que é bom vai lá pra baixo. Autoestima.
Observe. O que você tem medo? Arthur concorda comigo. O que você tem medo, você luta de todas as formas possíveis para poder não viver. Faz sentido isso? O que você tem medo, você luta de todas as formas possíveis para poder não viver. De tal forma, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito importante. Você construiu a tua vida, provavelmente os teus relacionamentos, afastando-se disso. Afastando-se disso. É ou não é? Então, é provável que a menor... Por exemplo, você estava dentro de um relacionamento, começou um relacionamento, surgiu isso, opa, lembrou do pai. E aí, ou você saiu desse relacionamento ou você ficou. E aí tem duas coisas que podem acontecer. Ou você saiu e por isso você vem saindo e não vem conseguindo entrar em relacionamento. Ou você vem ficando e começa a acreditar então que a única forma de relacionamento é essa mesmo. Você está passando uma vida inteira se afastando de. Tá? Você está passando uma vida inteira se afastando de. Certo? Por quê? Porque você quer viver um relacionamento diferente do que tua mãe viveu. Né? Faz sentido isso? Ah, eu quero viver. Quero viver um relacionamento diferente do que minha mãe viveu. Só que, presta atenção, quem passou a vida inteira e passa a vida inteira se afastando de... Faz sentido que não está passando a vida inteira dizendo assim, eu quero algo. O que é que você quer? Você entende? A maior parte das pessoas, quando a gente pergunta isso, não sabe. Porque como essas pessoas estão sendo governadas pelo medo, o que acontece é que a tua única válvula de escape, a única coisa que você consegue dar conta é de dizer assim, eu não quero viver isso. Mas você não consegue dar conta de dizer o que você quer. E o que é aumentar o seu senso de merecimento? É você olhar para o mundo e dizer assim, eu quero isso. Eu quero isso. Entende? Ao invés de você olhar para o mundo e dizer assim, não, eu não quero isso e buscar se afastar, é dizer, eu quero isso. E a maior parte das pessoas não conseguem fazer esse movimento. Por quê? Porque estão presas por vínculos inconscientes à tua família de origem. Presta atenção. Ah, Ivan, não. Presta atenção. Você está preso inconscientemente à tua família de origem. Se sua mãe e seu pai não tiveram um relacionamento, seu pai saiu... e você foi criada sozinha, sabe qual é o teu maior medo, como 2 e 2 são 4? É de você se relacionar com alguém, engravidar, e essa pessoa sair e você ter que criar o filho sozinha. E ver mais uma criança sofrer e crescer sozinha. Se seu pai batia na tua mãe, sabe qual é o teu medo, como 2 e 2 são 4? O teu medo é que você encontre alguém que, de alguma forma, pratique algum tipo de violência com você. Tá? Então, se por um acaso seu pai e sua mãe, certo, brigavam muito, nunca se ofenderam nem nada, eu tenho certeza que como 2 e 2 são 4, o seu maior medo é ter um relacionamento de brigas. Se seu pai e sua mãe quebravam as coisas em casa, como 2 e 2 são 4, o seu maior medo é ter um relacionamento onde as coisas são quebradas. Se seu pai batia em vocês quando era criança, o maior medo que você tem é arranjar um homem que bata nos seus filhos também, que você não consiga dar conta de resolver. Só que o que é que acontece? Você está se afastando disso o tempo inteiro na tua vida. E isso está comprometendo o teu merecimento. Sabe por quê? Porque você está dizendo assim para o universo, eu só não quero isso. Presta atenção porque isso aqui é muito importante. Eu só não quero isso. Então qualquer coisa que vier, como a gente diz lá no interior da Bahia, tá bom. Tá bom. Tá bom, meu filho. Por quê? Porque se não fizer o que meu pai fazia, na prática é isso. Tá bom. Você entende? E aí, com expectativas extremamente baixas, você entra no relacionamento e depois não dá certo. Depois o relacionamento não tem futuro. Porque a única coisa para onde você olhava e o teu critério, o único critério que você utilizava para entrar no relacionamento ou não entrar no relacionamento era o medo. Aí o Laiane está dizendo, criar um filho sozinha, tá vendo? É o medo. Você entende? Então, se Laiane por um acaso encontrar um cara que ela diga assim, não, esse cara aqui vai ter o filho e não vai sair. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante. Esse daqui vai ter o filho e não vai sair. Pronto, ela tem tudo que ela precisa.
Isso é a dinâmica da mente inconsciente, ela tem tudo o que precisa. Por quê? Porque aquele homem, ele de alguma forma é o pai que ela não teve. É isso que eu estou lhe dizendo. Essa é a dinâmica que eu estou lhe dizendo, que eu estou tentando revelar, porque isso aqui é muito complexo, difícil de explicar. Então por isso eu estou trazendo exemplos para que vocês possam entender como isso acontece na tua vida. Sabe? Entenda como isso acontece na tua vida. Então, velho, tuas expectativas estão muito baixas. Juliana, a tua expectativa está muito baixa. Entende? Existem dinâmicas familiares, medos que você tem dentro de você. E ao contrário, olha como isso é disruptivo. Alguém vai dizer assim, mas ela não começou a se relacionar. Olha que coisa interessante, tá? Para vocês verem como são as coisas, a ausência de conhecimento e a ignorância leva a gente. Olha, ela não começou a se relacionar porque ela tem expectativas muito altas. Ela é muito exigente. Não, gente. A maior parte das pessoas não vivem uma relação por inteiro porque as expectativas dessas pessoas são muito baixas. Entende? As expectativas dessas pessoas são muito baixas, são muito rasinhas. Tá? Uma pessoa que tem como única expectativa, eu não estou dizendo que é o caso, mas a pessoa que tem como principal expectativa ao entrar em uma relação de casal, que saber, ter certeza que a outra pessoa é muito pouco, porque isso não lhe completa como mulher. Entende? Isso não lhe completa como mulher. Aí sabe o que acontece? Eu vou pegar seu exemplo aqui, tá lá, que eu lhe conheço, fica mais simples. Ou você só entra numa relação quando você sai, sabe que a outra pessoa não vai sair, que vai cuidar do filho, ou você faz produção independente. Você entra na relação, mas sem expectativa. Das duas formas você não está vivendo o teu relacionamento por inteiro. É muito pequenininho, é muito pouco. Sabe por quê? Porque a maior parte das pessoas só está querendo não viver as mesmas dinâmicas ruins que viveu quando era criança. Ou seja, você está sendo governado pela tua criança. E isso é um problema de baixa autoestima. Sabe por quê? Quem foi que disse que você precisa viver as mesmas dinâmicas que teu pai? Quem foi que disse que você precisa viver as mesmas dinâmicas que tua mãe? Quem foi que lhe disse isso? Quem é que disse para você que você precisa viver uma vida escrava de processos e de escolhas dos teus ancestrais? Os teus ancestrais fizeram aquilo que eles podiam. Eles entregaram aquilo que eles davam conta de entregar. Mas quem disse que porque eles fizeram dessa forma e porque eles viveram dessa forma, você também vai viver da mesma forma? Sabe qual é a única coisa que está comunicando isso? A única coisa que está comunicando isso é a sua mente, o medo. Porque o que é o medo? O medo é uma expectativa de que algo no futuro aconteça. Algo ruim no futuro aconteça. O medo é uma expectativa de que algo ruim no futuro aconteça. É uma expectativa ruim sobre o futuro. E eu vou ser mais específico com vocês. Quando a gente estuda ansiedade, vocês vão ver que ansiedade, no fundo, é uma expectativa de que aconteça no futuro, de ver acontecer no futuro aquilo que já aconteceu no passado. E aí, o que as pessoas perdem de vista é que não necessariamente é no nosso passado. Muitas vezes é no passado dos nossos ancestrais. Entende? No passado dos nossos ancestrais. Vou dar um exemplo aqui. Minha mãe tinha um medo muito grande de não ficar viva. Olha o medo de minha mãe. Minha mãe perdeu a mãe quando ela tinha 5 anos. 5 anos mesmo. E o medo de minha mãe era de não ficar viva. Ou seja, de ela ter um filho e ela não poder criar. Olha o medo. Imagine o quanto isso obstaculiza e para a vida de uma pessoa. Então eu não vou constituir família. Eu não vou ter muitos filhos. Porque pode ser que eu morra. Parece brincadeira, mas não é. Isso é muito sério. Você está sendo governado por dinâmicas inconscientes. Eu quero que vocês entendam isso. Entendam isso. Você acha que você tem controle. Essa sociedade aí apregou a livre-arbítrio. Isso é mentira. Eu vou colocar aqui para você. Ó. Terapeuticamente, livre-arbítrio é o maior engodo que existe. Existem dinâmicas inconscientes e emaranhados inconscientes que governam a gente. É mentira. Livre-arbítrio é uma coisa que você só conquista na medida em que você constrói conhecimento para tomar posse, tomar a força dos eventos maior dor da tua vida. Ou seja, aprender a cuidar da tua criança. Por quê? Esses medos todos que você tem é porque a tua criança viveu coisas que foram difíceis na vida dela. Cuidar da tua criança não é mudar os teus ancestrais, é cuidar da tua criança. E quando você não sabe cuidar da tua criança, você está num barco sem leme.
você tá literalmente ao sabor da maré, sabe? Você tá indo para onde o mar tá te levando, para onde o vento tá te levando. A vida é assim, a maior parte das pessoas vive uma vida assim. E é por isso que você vê as coisas se repetir. É por isso que você vê os padrões se repetirem na tua vida. Ah, Ivan, por que só chega determinado tipo de pessoa para mim assim? Ou, no caso aqui de Juliana, Ivan, por que eu não consigo me entregar? Por que eu não consigo me entregar? Por que eu não consigo viver? Por que eu não consigo estar por inteiro? Juliana, se pergunte, você tem medo de quê? Quem foi que esteve por inteiro em uma relação e que foi muito ruim para essa pessoa? Se você for mergulhar fundo dentro de você, você vai perceber que provavelmente essa dinâmica foi uma dinâmica que aconteceu com um dos seus ancestrais. Provavelmente a tua mãe. Entendeu? E hoje, enquanto mulher, você não consegue mergulhar nas relações também porque você não quer viver as mesmas coisas. A depender dos significados. Então, vou dar um exemplo aqui, olha, de Amanda, no caso do pai. Presta atenção, que agora aqui a gente vai começar a entender uma coisa. No caso do pai aqui de Amanda. Amanda, lá da comunidade que eu falei, teve, o pai e a mãe que sofreram um acidente quando ela era muito nova. O pai foi embora, o pai não sobreviveu, ficou só com a mãe. Ela disse, eu, a partir de hoje, cuido de você. Preste atenção nisso aqui. Eu, a partir de hoje, cuido de você. Ok, Amanda, assim como Juliana, provavelmente não está disponível para o amor. Por quê? Porque ela está ocupando o lugar do pai. Primeira coisa. Não está disponível. Só que tem uma outra dinâmica que está acontecendo aqui também. Medo. Amanda também tem medo de ver isso se repetir na tua história. Então, Amanda também está indisponível para o amor porque ela se imagina constituindo família, tendo filhos e, porventura, vivendo a dinâmica de um acidente e deixando essa criança sem o pai ou sem a mãe. De ver a cena se repetir. Porque acidentes ocorrem. Isso se chama ansiedade. Acidentes ocorrem. E ela sabe disso e ela tem medo de ter uma pessoa que dependa dela. Ter uma pessoa que dependa dela. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Só que, se você for conversar com a Amanda, antes de a gente fazer a terapia regressiva, se a gente fosse conversar com a Amanda, Amanda não diria isso. Amanda não diria isso. Porque isso são medos inconscientes. Medos inconscientes. Então, eu ocupo o lugar ao lado da minha mãe e eu, por não ter conseguido viver o luto da perda do meu pai e conseguir tomar a força e aprender com tudo isso e perceber o quanto ter tido essa perda me tornou uma mulher mais forte, eu não consegui fazer isso, eu só tenho medo. Medo absoluto. E esse medo, por ter vivido uma dinâmica como essa na minha infância, me impede de viver uma relação por inteiro, mergulhar hoje e viver uma relação por inteiro, porque eu tenho medo de se repetir. E isso aqui é uma dinâmica inconsciente. Entende? Isso aqui é uma dinâmica inconsciente. Completamente inconsciente. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Completamente inconsciente. E o Van, você está querendo dizer que com Juliana, que é o estudo de caso de uso, é isso que está acontecendo? Não. Eu estou querendo mostrar. O que eu quero mostrar para você aqui? Eu quero mostrar para você que você não é governado por aquilo que você pensa que é a tua mente consciente. Você é governado por forças inconscientes. E que, tá bom? Você não se sente mais segura, tá bom? E o seu senso de merecimento, a tua baixa autoestima, sabe? Aquilo que você espera da vida é muito pequeno. Porque você tem medo. E esse medo vem do passado. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Esse medo vem do passado. Faz sentido isso? Isso aqui, olha, é para quem tá querendo comer feijão. Não é para quem tá... Escrevam aí para mim, faz sentido isso? Como é que você se liberta disso? O único caminho que eu conheço é por meio de uma regressão. Ah, você está falando isso porque dentro da tua comunidade é isso que vocês fazem. Sim, também. Porque, por óbvio, todo esse processo de construção de conteúdo aqui que eu estou entregando é porque daqui a pouquinho nós vamos abrir vagas para a comunidade. Inclusive, com uma oferta exclusiva em virtude da Black Friday, um negócio louco que a gente nunca fez. Mas é porque, de fato, eu acredito nisso. É porque, de fato, eu consigo mostrar para você. Se você me disser assim, durante esses 21 dias, eu consigo mostrar para você 4, 5, 6, 10 casos, um em cada dia. É porque não dá tempo e ficaria maçante. De pessoas que viveram dinâmicas
em sua infância e que a gente só conseguiu corrigir por meio das linhas do tempo. Presta atenção, eu sou hipnoterapeuta, eu sou constelador, tá? Eu utilizo muita coisa de constelação para explicar as coisas para você. Eu utilizo muita coisa de modelo da mente que vem da hipnoterapia para explicar coisas para vocês, tá? E eu utilizo muita coisa de PNL, que é a minha principal formação, programação neurolinguística, para explicar coisas para vocês. Mas entenda o que eu vou dizer. Ó, a única ferramenta que eu conheço para você poder corrigir as coisas em um nível profundo, em um curto intervalo de tempo, chama-se regressão. E nem todo mundo sabe fazer isso, tá bom? Nem todo mundo não, quase ninguém sabe fazer isso. No Brasil, tá muito atrasado os processos de regressão. Então, por quê? Porque não se conhece a coisa assim por inteiro, entendeu? Não consegue se fazer esse tipo de análise. Entende? Então, entenda o que eu estou dizendo aqui, ó. Caso de Amanda da nossa comunidade. O caso de Amanda da nossa comunidade. Entenda isso. Caso de Amanda da nossa comunidade. Entenda isso. O que é que está acontecendo? Medo. Medo leva você a ter baixas expectativas. Quem age com medo, o teu nível de merecimento diminui. Tá? Só precisa ser uma mulher que não beba. Só precisa ser uma mulher que não fume. Só precisa ser um homem que não beba. Só precisa ser um homem que não fume. Só precisa ser um homem que não bata nos filhos. Só precisa ser um homem que só precisa. A gente se diz isso, o merecimento vai para lá para baixo. E quando a gente olha, a gente está dormindo ao lado de uma pessoa que a gente não admira. Quando a gente olha, a gente está dormindo ao lado de uma pessoa que a gente não admira. Porque só precisa não ter isso ou só precisa não ter aquilo. E aí você vai me dizer, eu tô solteiro, Ivan, porque minhas expectativas são altas. Não, você tá solteira porque as suas expectativas são baixíssimas. Porque existe medo aí. Muito medo. Você entende? Então, presta atenção, ó. Tenho 42 anos, nunca namorei, a conversa flui, a atração também, mas não passa disso. É como se existisse um bloqueio, aí vem um vazio, um sentimento de não merecimento, de rejeição. Com isso, a autoestima que é bom vai lá para baixo. A autoestima que é bom já está lá embaixo. Não sei se isso é importante, mas não penso em ter filhos. Claro, você não pensa em ter filhos porque você tem medo de constituir uma relação. Você tem medo de se repetir alguma coisa. Você tem medo, por isso você não... Porque os filhos selam. No momento em que um filho nasce, a família também nasce. Eu tenho um namorado, eu moro com ele. Ó, família nasce quando o filho nasce, tá bom? Ou quando você adota. Ponto. Tá bom? E aí, depois eu posso conversar isso aqui com vocês. Mas não é assim, não. Quem tem filho aqui sabe o que é. Eu tenho um filho com a minha esposa. A forma como eu me dirijo a esta mulher é completamente diferente de como eu me dirigiria a uma outra mulher. Isso não tem nada a ver com respeito. Respeito sempre a todas as mulheres, mas é diferente. Ela é a mãe do meu filho. Ponto. É diferente. Ela é a mãe do meu filho e vai sempre ser. Então eu sou capaz de fazer por essa mulher coisas que eu não sou capaz de fazer por nenhuma outra mulher. Mesmo que eu esteja separado dela. Mesmo que eu venha me separar dela. Eu sou capaz de fazer coisas por ela que eu não faria por nenhuma outra mulher. Porque ela é mãe do meu filho. Vocês entendem? Quem não é pai, quem não é mãe não entende isso. Quem não é pai, quem não é mãe não entende isso. Entende? Então, qual a questão, qual a dinâmica? Ivan, eu também não penso em ter filhos. Por quê? Porque você tem medo aí no sistema. O que é que nós vamos fazer? Ao invés de você selar esse medo, tentar bloquear esse medo dentro da comunidade, nós vamos fazer esse medo crescer e eu vou regredir você, tá bom? E a gente vai encontrar como é que a gente pode corrigir isso, tá bom? Então, presta atenção. Aí ela coloca assim, o pior é que quando a gente não tem ninguém, aceita migalha. Sei disso, mas está na hora de acabar, acabo me apegando fácil. Ok, você acaba se apegando fácil e ficando com pessoas, porque do ponto de vista superficial é mais fácil assim. E depois, quando essa pessoa não se mostra capaz de estar dentro de um relacionamento, você não tem que prosseguir, portanto você não tem que enfrentar os teus medos. No fundo, você não tem medo de se relacionar. No fundo, você tem medo do que um relacionamento vai fazer você ter que enfrentar em você mesmo, dentro de você mesmo. Entendeu? Então é mais fácil, escolho errado, escolho pessoas superficiais, não aprofundo, porque se eu aprofundar um relacionamento, eu vou ter que enfrentar algumas coisas em minha vida. Tá? Vou ter que enfrentar algumas coisas em minha vida. Tá bom? Aí ele tá dizendo assim, Ivan, é bonita essa postura de você cuidar. Acho que é disso que você tá falando, né? Mas é rara. Sabe por que é rara? Porque não se compreende o que é uma família. Tá? As pessoas pensam que a família acaba quando o casal se separa. Não. A partir do momento que você tem um filho, a família ela se perpetua. Você tem uma família, 2 famílias, 3 famílias. De tal forma que quem vem depois precisa honrar quem veio antes.
Entende? Então, ó, Pauline vai ser eternamente a minha primeira mulher. Se eu tiver um outro relacionamento depois de Pauline, uma outra mulher, eu tiver um filho, Pauline vai ser a minha primeira mulher. Essa mulher, a segunda mulher tem que aceitar a primeira mulher. Porque a primeira mulher é mãe do meu filho. Do meu filho. E essa segunda mulher também vai ser mãe de meus filhos. A primeira e a segunda mulher precisam se aceitar. E eu preciso continuar encontrando lugar no meu coração para a primeira mulher. Porque se eu não encontro, quem sofre são os filhos. Quem sofre são os filhos, entendeu? Mas a gente vai conversar sobre isso aqui, tá certo? Entenderam isso aqui? O que é esse sentimento, essa ausência de merecimento? De onde é que vem? Entendeu que isso são dinâmicas inconscientes? Entendeu que você pode não saber, efetivamente não saber, não dar conta de saber? E que se você não der conta de saber, é a coisa mais natural possível? Entendam isso, é a coisa mais natural possível. Por quê? Porque a maior parte das pessoas estão vivendo dinâmicas inconscientes. Acham que estão no controle, mas não estão no controle. Você não está no controle. O primeiro passo para que você possa estar no controle verdadeiramente é você aceitar que você não está no controle. Mexi em muita coisa hoje, não foi? Muita coisa hoje, né? Ó, estudo de caso não é uma coisa assim, que é o que nós estamos fazendo, né? Hoje nós estudamos Juliana. Não é uma coisa assim, como é que eu posso dizer? Linear, certo? Não tem como ser. Mas se você ficar aqui e mergulhar, você vai ter vários insights. Faz sentido isso? Vários insights. O que é que eu quero pedir para vocês? Olha, duas coisinhas, ó. Primeira coisa, amanhã vai ter live de novo, 8 horas. Amanhã tem live de novo, 8 horas, tá? Amanhã nós vamos trabalhar o caso... não vou ler o caso não, tá? Mas amanhã a gente vai trabalhar um outro estudo, um outro desafio. Mas não vou ler não, tá bom? Mas o tema de amanhã vai ser o seguinte, ó. Como perder o medo de ser abandonada. Olha o tema de amanhã, como perder o medo de ser abandonada, tá? Vocês estão percebendo que é tudo muito profundo. Como perder o medo de ser abandonada. Só vem amanhã, tá? Essa é a primeira coisa. Qual é a segunda coisa que eu quero dizer para vocês? Vou salvar essa live. E uma coisa muito importante. Eu não sei se eu vou continuar deixando essas lives salvas. Por quê? Porque eu tô sentindo que as lives estão comprometendo o engajamento das minhas outras publicações no Instagram. Tá? Eu já vinha sentindo isso, eu tô fazendo alguns testes. Então, eu vou salvar essa, tá? Tem uma coisa que vocês podem fazer para que eu continue deixando essas lives salvas, que é o seguinte, olha. Eu quero ver o que é que acontece se vocês compartilharem mesmo isso aqui, se vocês curtirem mesmo, tá? Essa live, para ver se essa live distribui e se ela não atrapalha a distribuição das outras coisas. E outra coisa também que eu quero falar com vocês. Eu preciso que vocês consolidem nessa live o aprendizado. O que é que vocês aprenderam? Coloca aqui, eu vou salvar lá a live. Eu preciso que você coloque lá qual foi o aprendizado. Isso tudo vai fazer o Instagram entender que isso aqui é relevante, que esse conteúdo aqui é relevante. Então ele vai levar isso aqui para mais pessoas. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Se efetivamente vocês não vão lá e consolidam, não curtem, não compartilham, não faz sentido eu salvar essa live. Então eu vou parar de salvar e vou deixar só ao vivo para as 500, 600, 500 pessoas que vão estar assistindo ao vivo, tá bom? Então eu vou salvar essa live e eu preciso que vocês se comprometam comigo na gravação dela. Na gravação dela. Ir lá, tá bom? Curtir, compartilhar e deixar lá uma mensagem de por que valeu a pena estar nessa live. Posso contar com vocês? Se eu puder contar com você, digita aí sim para eu saber. Eu vou esperar vocês digitarem sim aqui na gravação para eu saber que eu vou poder contar com vocês, tá bom? Digita aí sim, tá? Dar e receber. Isso é importante, pô. Porque se a gente só ficar entregando conteúdo aqui e vocês não trocarem, morre. Você não vai conseguir colocar isso aqui em prática. E eu preciso disso aqui também. Eu disse para vocês que eu vou abrir vagas para a comunidade, então eu preciso crescer. Minha meta é sair de 500 e chegar a 1000. Eu quero ter 1000 pessoas aqui ao vivo. Tá certo? E eu vou chegar nessa meta. Minha meta é chegar a 1000. E por que eu quero chegar a 1000? Porque quando eu abrir vagas para a comunidade, que é um processo incrível, que ajuda milhares de pessoas, e que ajuda muitas pessoas, milhares ainda não, mas vai ajudar ainda milhares de pessoas, mas ajuda muitas pessoas, eu quero verdadeiramente abrir e dessa vez ser um estrondo. Porque como a gente vai abrir próximo da Black Friday, vai ser um negócio assim louco, uma oferta louca, uma coisa que eu nunca fiz. A gente está pensando em novos esquemas de parcelamento, pessoas que nunca puderam entrar porque não podiam parcelar de determinada forma, a gente vai encontrar um caminho para parcelar, tá bom? Vai ser o preço mais acessível da história para poder entrar na comunidade. Então, ó, de verdade,
eu preciso que vocês contribuam com isso, levando essa live para mais pessoas, para que a gente possa entregar essa oportunidade para mais pessoas, tá bom? Beleza? Então, um beijo, tá? Como se sentir mais segura e aumentar o senso de merecimento. Live 2 de 21 feita. Amanhã nós temos a segunda live, como perder o medo de ser abandonada, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.